Qual a origem do nome Jair? Foi uma homenagem ao seu bisavô? Uma homenagem a um jogador de futebol? Uma sugestão do cartório? Ou uma sugestão de um religioso? Qual a origem do nome Jair? Foi uma homenagem ao seu bisavô? Uma homenagem a um jogador de futebol? Uma sugestão de um cartório? Ou a sugestão de um religioso? A resposta correta é homenagem a um jogador de futebol. Foi sugestão de um vizinho, em homenagem a um jogador de futebol chamado Jair Rosa Pinto, que era meio esquerda da seleção brasileira de futebol, que fazia aniversário naquele dia e jogava no Palmeiras. Vamos para a próxima pergunta. Com quantos anos Jair Bolsonaro ingressou no Exército? Com 18 anos, com 15 anos, com 14 anos ou com 19 anos? Com quantos anos Jair Bolsonaro ingressou no Exército? Com 18 anos, com 15, com 14 ou com 19 anos? E a resposta correta é com 15 anos. Aos 15 anos de idade, Jair Bolsonaro e seus amigos forneceram informações aos militares sobre possíveis esconderijos de Carlos Lamarca, que estaria treinando guerrilheiro para lutar contra a ditadura militar. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Jair Bolsonaro foi um dos avaliadores do Exército. Qual a avaliação que ele fazia? Ele avaliava o uniforme dos recrutas? Ele era responsável pela avaliação física? Ele era um dos responsáveis por fazer chamada diária? Ou ele avaliava o estado das armas? Qual a avaliação que Bolsonaro fazia no Exército? Avaliava os uniformes dos recrutas? Ele era responsável também pela avaliação física, por fazer chamadas, por avaliar o estado das armas? E a resposta correta é: ele era responsável pela avaliação física, isso mesmo. Isso mesmo, ele era um dos que ajudavam o instrutor na avaliação física. Em 1986, Bolsonaro chegou a receber cerca de 150 telegramas em solidariedade a seu feito no Exército. Que feito foi esse? Ao defender um salário maior? Ao controlar um caminhão desgovernado? Em um combate a incêndio? Ou foi um ato sigiloso dentro do Exército? Em 1986, Bolsonaro chegou a receber cerca de 150 telegramas em solidariedade. Qual foi seu feito? Ao defender um salário maior? Em um combate a incêndio? Ou um ato sigiloso do Exército? Parabéns que respondeu ao defender um salário maior. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Qual o primeiro cargo político de Jair Bolsonaro? Ele foi um deputado por São Paulo, o vereador por São Paulo, o vereador pelo Rio de Janeiro ou senador por Goiás? Qual o primeiro cargo político de Jair Bolsonaro? Deputado por São Paulo, vereador por São Paulo, vereador pelo Rio de Janeiro ou senador por Goiás? A resposta correta é vereador pelo Rio de Janeiro. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Quando era adolescente, ainda na escola, Bolsonaro era chamado de Palmito. Qual a origem do apelido? Ele era feio? Era branco e comprido? Gostava de comer palmito? Ou tinha um cabelo comprido? Na adolescência, Bolsonaro era chamado de Palmito. Qual a origem do apelido? É porque ele era feio? É porque ele era branco e comprido? É porque ele gostava de comer palmito? É porque ele tinha um cabelo comprido? Parabéns, quem escolheu a opção era branco e comprido. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Bolsonaro é registrado como sendo de Campinas, mas qual a origem onde nasceu? Ele nasceu em Diadema, São Paulo. Ele nasceu em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele nasceu em Ipanema, Rio de Janeiro. Ou ele nasceu em Glicério, São Paulo. Bolsonaro é registrado como sendo de Campinas, mas qual a cidade onde ele nasceu? Ele nasceu em Diadema, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro? Ou em Glicério, São Paulo? E a resposta correta é em Glicério, São Paulo. Bolsonaro nasceu em que ano? Em março de 1965? Em março de 1955? Em abril de 1964? Ou em fevereiro de 1955? Em que ano nasceu Bolsonaro? Em 65, em 55, em 64 ou em 55? E a opção correta é: Bolsonaro nasceu em março de 1955. Bolsonaro nasceu, na verdade, no dia 21 de março. Vamos à próxima pergunta.
Bolsonaro ocupa qual ordem numérica na linha sucessória da presidência? Bolsonaro é o presidente de número 36? É o presidente de número 38? Ele é o presidente de número 44? Ou presidente de número 51? Qual a ordem numérica da linha sucessória da presidência Bolsonaro ocupa? Ele é o presidente de número 36, 38, 44 ou 51? Parabéns quem respondeu 38. É o presidente de número 38. Vamos à próxima pergunta. Quantas vezes Bolsonaro foi deputado federal? Ele foi deputado federal por 8 vezes? Por 5 vezes? Por 9 vezes? Ou por 7 vezes? Quantas vezes Bolsonaro foi deputado federal? Por 8 vezes? Por 5? Por 9 ou por 7 vezes? A resposta correta é por 7 vezes. Bolsonaro foi eleito a primeira vez como deputado em 1991 e permaneceu como deputado até 2018. Até que em 2018 ele se candidatou à presidência da República e é o nosso presidente atualmente.